E aí a gente resolveu viajar de motorhome. Descemos até o Rio Grande do Sul de carro, locamos um motorhome, porque infelizmente não temos o nosso próprio ainda. Entramos na Argentina pela cidade de Uruguaiana, que tem uma ponte ali, uma aduana, né? E nós viajamos de carro, de motorhome, em várias cidades da Argentina, não só Buenos Aires, até chegar a Buenos Aires, nós andamos quase 800 quilômetros e fomos parando a cada 2, 3 dias. eh, Ficávamos em algum lugar, pontos de apoio, né? Porque na América Latina, um pouco menos no Brasil, mas muito na América Latina no geral, essa cultura do motorhome é muito valorizada, né? Então tem pontos de apoio, é super bacana. Essa Aí viagem eu estava junto e de também. novo você foi, né. Sim, foi uma aventura. Uma É uma aventura com viagem muitos perrengues. muitos perrengues, perrengues que vocês nunca vão entender, porque é literalmente só quem viveu sabe. É, Porque desde ficar presa, primeiro atolar o motorhome sempre foi um momento porque difícil, porque para empurrar aquilo. e a gente, né, éramos, desbravadores da nossa própria aventura, porque n nós tínhamos vivido a experiência de novo, vivendo a experiência que outras pessoas também já vivenciaram, mas já tinham uma história, conhecimento e tal, e nós éramos desbravadores, porque era a primeira vez que estávamos fazendo isso, né. Então e outra coisa, na maioria das vezes, essas pessoas que já viajam, elas têm os seus carros adaptados para as suas necessidades. E nós pegamos um carro alugado que era uma van genérica, né? Genérica, que eu digo assim, uma van que tinha as comodidades que a gente tem, mas não para as nossas necessidades pessoais, né? Do jeito que nós gostaríamos. Então, cozinhamos no carro, tomamos banho no carro, parávamos para abastecer água, para limpar o porta-pote, que é o banheiro do carro, e eu dirigi a van, saí dirigindo a van, porque Desse o tamanhinho. Wendel é maravilhoso, porque ele me dá a chance de vivenciar as experiências de maneira até antes dele, né. Então, ele sabe o quanto eu curto aquilo e eu acho que ele curte por ele e acaba, curtindo o quanto eu tô curtindo também, né. Sim. E aí saí dirigindo aquela van, nem nunca tinha dirigido van. Ah, também viajar para fora requer uma pesquisa prévia de documentação, das necessidades de vacina, muitas coisas que são diferentes do Brasil muitas vezes, né, até o equipamento de segurança do carro é diferente, né. E então a gente tinha a carta verde para dirigir na América Latina, que nós providenciamos antes, da nossa viagem, e aí então podíamos dirigir fora do país, né. E aí a gente foi para Argentina e depois vivemos muitas coisas lá, e depois Quase não fomos para o Uruguai, porque é, o motorhome foi na balsa, nós 2 ficamos na Argentina, porque perdemos o horário do check-in. nunca esperei viver em país diferente do meu marido. Mas a gente deu Normalmente, mas a muita gente conta viveu sozinhas, né, nós porque vivemos uma experiência de cada um num país, né. sim. E com enroscos documentais. Foi muito uma situação que a gente ficou em pânico, porque o motorhome, querendo ou não, era a nossa casa. E o motorhome estava indo lá pro Uruguai, enquanto eu e ela, a gente ficou parada na Argentina. E a próxima balsa que ia sair, né, o ferry, ia sair 4, 5 horas depois. Então a gente ficou E ia para desesperado. outro destino. E não ia para o destino que estava o motorhome, ia para outra cidade, né. O motorhome estava em Colônia do Sacramento e a próxima balsa era para Montevidéu, só que Que é era quase São 2 quase 2 horas de horas de ôni é. distância de Montevidéu para Colônia, né. Só que a documentação do motorhome estava com a minha mãe, Ah, entendeu. é? E o Então não conseguia mexer, o motorhome não conseguia andar
né, dentro Por do uma Uruguai por estrada. conta da documentação, e a gente estava sem casa, sem poder trocar de A gente roupa. estava sem casa e ele estava sem dinheiro e sem documento. Então a gente teve que se virar sozinha, mas a gente lidou bem com isso, É né. você mais que eu, né, porque naquele primeiro momento o pânico tomou conta de mim. Eu vou até explicar. Nós estávamos na Argentina e em vez de viajar de carro para o Uruguai, que a gente teria que, gastar mais uns 600 quilômetros pelo menos, nós optamos por atravessar o carro, né, a van, o motorhome de balsa e nós também. Nós pagamos com antecedência, cuidamos de tudo com antecedência e lá na a balsa, ela funciona exatamente como um aeroporto, né. Tem despacho de bagagem, tem aduana, tem todos os trâmites, documentais são os mesmos de um aeroporto. Só que nós precisávamos da internet, porque parte disso era, digital. E a nossa internet ali na aduana não estava funcionando. Aquele momento que a única coisa que a gente precisa é que funcione e não funciona nada, nenhum celular, nada. E enquanto isso, o Wendel estava, né, lá na balsa acomodando o motorhome, que também tem uma aduana lá para passar o carro para dentro da balsa, entra a Polícia Federal, faz, checagem com, para não ver para ver se não tem droga, o cachorro, entra o cão, entra lá e tudinho, tudo certinho. E ele, então, estaciona o carro dentro da balsa em que nós tínhamos comprado acomodação para fazer essa travessia. Ele lá, nós vendo a balsa, vendo o carro entrando lá, a balsa fechando e a gente aqui: "Ah, espera aí moço, fala pra deixar a gente, pra esperar a gente". E aí entrou o momento de novo que minha mãe falou tudo em português, e foi o português que só brasileiro entende, entendeu? Nem espanhol jamais ia "Moço, imaginar a entender. casinha tá lá, "Nossa nós não temos casita dinheiro". rodante, casinha, casa, casa". E eles lá com uma Isso cara de mesmo. tacho pra gente. Foi uma situação difícil, mas a Ele assim, gente deu a fechou, volta. fechou em espanhol, né. Eh Explicou que não se podia fazer nada. Lá e a gente não tinha linha de telefone também, porque no momento em que a balsa foi fechada, não existe mais, território argentino, né, então nosso chip era para Argentina, que estava lá com o Wendel. Ele já estava com o chip desativado, né, e a gente aqui não tinha como falar com ele. Um pouquinho que a gente conseguiu de internet ali, conseguimos falar para ele. Ele tentou falar até mesmo com o comandante da barca e não adiantou nada. Foi difícil, a gente ficou nervosa, chorou, todo mundo Todo chorou. mundo chorou. Eu falava assim: "Mas o dinheiro está comigo, os documentos estão comigo e a casinha está com ele". Mas no final, depois que o desespero passa, a gente sentou, né, a gente pensou, e aí tinha uma outra companhia também, né, como se fosse companhia de avião, que atravessa para o Uruguai, e que a gente tinha esquecido, porque no Não, na nervoso verdade a gente não nem é na lembrava. hora da a gente ficou esquecida que podíamos ir por ela, mas nós optamos pela outra por causa da altura do carro, que só passava nessa companhia, né. Então a gente, na hora da choradeira, Nem tchum. Mas aí a gente sentou, tomou uma água, pensou com calma. "Ah, mamãe, tem aquela outra ali, né". E aí deu tudo certo. A gente conseguiu na atravessar em verdade menos nós de 2 perdemos a horas. nossa passagem, né, isso foi chato, porque não é Foi uma coisa chato. baratinha, né. Não. Mas Mas conseguimos atravessar na cidade que precisava, né, e resolveu. aí o Wendel chegou lá, ficou nos esperando, nós fomos para outra companhia, tomamos uma cerveja até É, depois que para tinha comprado a relaxar, nova passagem, a gente tomou uma até a balsa sair, cerveja, né. e aí estava rindo. Rindo assim, rindo, rindo. A gente conseguiu curtir a travessia, né. Sim. E ele estava esperando a gente, foi muito legal o reencontro, né, como se tivesse passado muito tempo, nós nos sentimos todos muito seguros de novo, né.